Emma, capítulo 30. Faltava apenas uma coisa para tornar a perspectiva do baile totalmente satisfatória para Emma. A data ser marcada para um dia antes da partida de Frank Churchill de Surrey. Apesar da confiança do Sr. Weston, ela considerava bem possível que os Churchill não permitissem que o sobrinho ficasse um dia além das 2 semanas que lhe haviam concedido. Contudo, os demais achavam que tal coisa não poderia ser feita. Os preparativos levariam muito tempo e nada ficaria pronto antes de, no mínimo, 3 semanas. Durante alguns dias estariam planejando, trabalhando e torcendo, pois haveria a incerteza e o risco, na opinião dela, um grande risco, de ser tudo feito em vão. Enscombe, no entanto, foi benevolente na essência, ainda que não na forma. O desejo demonstrado pelo sobrinho de ficar mais tempo claramente não agradou, mas não teve oposição. Tudo ficou em ordem. Contudo, resolver um problema geralmente abria espaço para outro. Emma, agora certa de que o baile aconteceria, adotou como nova fonte de aborrecimentos a provocante indiferença do Sr. Knightley quanto ao baile. Fosse porque ele não dançasse, ou porque o plano fora formulado sem que o tivessem consultado, ele parecia ter decidido que o baile não era de seu interesse, determinando-se a não demonstrar a mínima curiosidade, nem esperar do evento qualquer prazer. Para sua comunicação voluntária, Emma não conseguiu resposta melhor que um "está bem". Se os Weston pensam que é adequado dar-se a tamanho trabalho para algumas horas de diversão barulhenta, nada tenho a dizer contra isso, mas que não escolham prazeres para mim. Oh, sim, estarei lá. Não poderia recusar e ficaria acordado quanto conseguir, mas preferiria estar em casa conferindo a contabilidade semanal de William Larkins. Preferiria isso, confesso. Prazer em assistir a um baile? Não, confesso que nunca fico olhando e não sei quem o faz. Acredito que dançar bem, assim como a virtude, deve ser a própria recompensa de quem pratica. Mas os que apenas assistem geralmente estão pensando em coisas bem diferentes. Emma sentiu que aquela observação era dirigida a ela e ficou muito zangada. Mas não era por atenção a Jane Fairfax que ele se mostrava tão indiferente e tão indignado. Era evidente que não se guiava pela opinião dela ao reprovar o baile, pois ela aprovara a ideia de forma entusiástica, ficara animada e, sem reservas, dissera com espontaneidade: "Oh, senhorita Woodhouse, espero que nada impeça o baile de acontecer. Seria uma grande decepção. Espero ansiosa por ele, com grande prazer." Então, não era para agradar Jane Fairfax que ele preferia a companhia das contas prestadas por William Larkins. Não. Emma estava cada vez mais convencida de que a Sra. Weston se havia enganado em sua suposição. Existia muita amizade e compaixão por parte dele, mas não amor. Infelizmente, não houve muito tempo para discutir com o Sr. Knightley, porque os 2 dias de despreocupada alegria foram imediatamente seguidos por uma enorme reviravolta. Chegou uma carta do Sr. Churchill pedindo o retorno imediato do sobrinho. A Sra. Churchill não estava bem. Na verdade, sentia-se mal demais para poder continuar sem a presença dele. Ela já estava muito mal, pelo menos era o que dizia o marido, quando escrevera para o sobrinho 2 dias antes. No entanto, nada dissera por conta de sua usual determinação de não causar sofrimento a ninguém e com o seu hábito de nunca pensar em si mesma. Mas agora ficara doente demais para fingir que nada via e por isso pedia que ele retornasse o mais depressa possível a Enscombe. Assim que esta carta chegou, seu conteúdo foi passado a Emma, em uma nota da Sra. Weston. Quanto à volta de Frank, era inevitável. Ele deveria partir dentro de algumas horas, apesar de não estar sentindo nenhuma aflição real em relação à tia que diminuísse sua revolta. Sabia que as doenças dela só apareciam quando lhe era conveniente.
A Sra. Weston acrescentou que, depois do café da manhã, ele só teria tempo para correr até Highbury a fim de se despedir dos poucos amigos que imaginava que tivessem algum interesse por ele e que devia ser esperado em Hartfield a qualquer momento. Esse terrível bilhete foi o fim para o café da manhã de Emma. Depois de ler, não houve o que fazer além de lamentar. A perda do baile, a perda do jovem cavalheiro e tudo o que ele deveria estar sentindo. Era terrível demais. Teria sido uma noite tão deliciosa, todos tão felizes. Ela e seu companheiro seriam os mais felizes de todos. Sabia que isso aconteceria. Era tudo o que podia dizer a si mesma para se consolar. Os sentimentos de seu pai foram bem diferentes. Ele pensou primeiro na doença da Sra. Churchill. Quis saber como ela era tratada e, quanto ao baile, tinha muita pena por ver sua querida Emma desapontada, mas todos ficariam mais seguros em casa. Emma estava pronta para receber o visitante algum tempo antes de ele aparecer, mas se isso provocara sua impaciência, o olhar triste e o desânimo total que ele demonstrou ao entrar foram suficientes para redimi-lo. Frank Churchill sentia tanto ter de partir que quase não podia falar. Sua decepção era evidente. Sentou-se e ficou calado, realmente perdido em pensamentos por alguns minutos. Quando se levantou, foi para dizer: de todas as coisas horríveis, dizer adeus é a pior. Mas o senhor vai voltar, disse Emma. Esta não será sua única visita, Randalls. Ah, exclamou ele, balançando a cabeça. A incerteza de quando poderei retornar. Farei de tudo para voltar. Será o objeto de todos os meus pensamentos e atenções. E se meu tio e tia forem para a capital na primavera, mas temo que decidam não ir. Eles não foram na última primavera. E tenho receio de que isso tenha se tornado um costume eterno. Nosso pobre baile terá de ser esquecido. Ah, o baile, por que tivemos que adiá-lo? Por que não nos apoderamos do prazer sem pensar em nada? Quantas vezes a felicidade destruída por preparativos, os tolos preparativos? A senhorita diz que isso poderia acontecer. Oh, senhorita Woodhouse, por que está sempre tão certa? Sim, estou realmente triste por ter razão desta vez. Preferia ser feliz a estar certa. Se eu puder retornar, então faremos nosso baile. Não se esqueça das minhas 2 danças. Emma olhou-o com um sorriso. Mas que 15 dias foram esses? Cada dia foi mais precioso e melhor do que o anterior. Cada dia me tornou menos apto a suportar qualquer outro lugar. Felizes aqueles que podem permanecer em Highbury. Já que nos faz tanta justiça agora, riu Emma, eu poderia me aventurar a perguntar-lhe se não estava cheio de dúvidas antes de vir? Não superamos suas expectativas? Tenho certeza de que sim. Estou certa de que não esperava muito de nós. Não teria demorado tanto para vir se tivesse uma boa impressão de Highbury. Ele riu, e apesar de negar tais ideias, Emma teve certeza de que assim fora. Precisa ir embora hoje de manhã? Sim, meu pai vai me encontrar aqui. Vamos retornar juntos e devo partir imediatamente. A cada minuto que passa, temo vê-lo chegar. Será que não tem nem sequer 5 minutos para nossas amigas, as senhorita Fairfax e Bates? Que tristeza! A poderosa mente da senhorita Bates poderia reforçar a sua. Sim, eu já fui até lá. Ao passar diante da porta delas, pensei melhor e achei que seria a melhor coisa a fazer. Entrei por 3 minutos e fui retido porque a senhorita Bates não estava. Então foi-me impossível não esperar por seu retorno. Ela é uma mulher de quem se tem que rir, mas com quem ninguém gostaria de ser indelicado. Era melhor visitá-la. Então, o Sr. Frank Churchill hesitou, levantou-se e foi até a janela. Resumindo, prosseguiu ele, talvez, senhorita Woodhouse, creio que é impossível que não tenha suas desconfianças. Ele a olhou como se quisesse ler-lhe os pensamentos e ela não soube o que dizer. Aquelas palavras pareciam ser a introdução para algo muito sério.
que Emma não podia imaginar o que era. Forçando-se a falar na esperança de impedi-lo, ela disse: "O senhor agiu certo. Era muito natural que fosse visitá-las." O jovem cavalheiro ficou em silêncio, fitando-a, e Emma acreditou que provavelmente refletia sobre o que ela dissera, tentando compreender o sentido. Ouviu-o suspirar. Era natural para ele imaginar que tinha motivo para suspirar. Não podia acreditar que ela o estivesse encorajando. Um momento estranho passou e ele sentou-se novamente, dizendo de forma mais determinada: "Passei a sentir que todo o tempo que terei em minha vida deverá ser oferecido a Hartfield. Minha consideração por Hartfield é a mais calorosa." Ele calou-se outra vez, levantou-se de novo e pareceu embaraçado. Estava mais apaixonado por ela do que Emma imaginava, e quem poderia dizer como tudo teria terminado se o pai dele não aparecesse? O Sr. Woodhouse apresentou-se logo em seguida, e foi preciso um grande esforço para Frank Churchill se recompor. Alguns minutos depois, a reunião terminou. O Sr. Weston, sempre alerta quando algo devia ser feito e incapaz de retardar qualquer mal que fosse inevitável, assim como era incapaz de prever um mal incerto, disse: "Está na hora de irmos." Então, o jovem cavalheiro, com mais um suspiro, não pôde deixar de concordar e levantou-se para partir. "Vou receber notícias de todos vocês", disse ele. "Este é meu consolo. Quero saber de tudo o que acontece por aqui. Já fiz a Sra. Weston prometer que se corresponderia comigo. Ela foi gentil e concordou. Oh, a bênção de uma correspondente mulher quando se está de fato interessada em receber notícias. Ela vai me contar tudo. Nas cartas dela estarei na querida Highbury novamente." Um amigável aperto de mãos e um gentil "até logo" encerraram a despedida, e logo a porta era fechada atrás de Frank Churchill. A notícia chegara em um instante, e esta fora também a duração do encontro deles. E agora ele se fora. Emma estava tão triste por causa da separação e previa tamanha perda para a pequena sociedade local com a partida dele, que logo começou a se inquietar por se ver lamentando tanto e sentindo mais do que deveria. Foi uma mudança triste. Vinham se encontrando todos os dias desde que ele chegara. Certamente a estada dele em Randalls animara muito as 2 últimas semanas, uma animação indescritível. A expectativa que Emma sentia antes de vê-lo a cada manhã, a segurança de saber que seria alvo de suas atenções, a vivacidade, a educação dele, haviam sido 2 semanas muito felizes, e seria triste vê-las naufragando no ritmo comum dos dias de Hartfield. Para completar, Frank Churchill quase dissera que a amava. Que força ou constância a afeição dele tinha era outra questão, mas no momento ela não tinha dúvidas de que era dona da admiração dele, que havia uma preferência consciente por ela, e esta certeza, unida a todo o resto, a fazia pensar que devia estar um pouco apaixonada por ele, apesar de toda sua prévia determinação contra isso. "Devo estar apaixonada mesmo", pensou Emma. Esta sensação de falta de vontade, desânimo, estupidez, esta indisposição para me sentar e trabalhar, esta sensação de que nada tem a menor graça, de que tudo é insípido nesta casa, devo estar apaixonada. Seria a criatura mais estranha do planeta se não estivesse. Por algumas semanas, pelo menos. Bem, o mal para alguns é sempre o bem para outros. Terei muitos companheiros em minha tristeza por causa do baile, se não por Frank Churchill. Mas o Sr. Knightley ficará feliz. Ele poderá passar a noite com seu querido William Larkins, se quiser. O Sr. Knightley, no entanto, não demonstrou uma triunfante felicidade. Não podia dizer que estava triste por sua causa, pois o olhar alegre o teria desmentido se o fizesse. Mas ele disse com seriedade que lamentava pela decepção dos demais e com admirável gentileza acrescentou: "Você, Emma, que tem tão poucas oportunidades de dançar, está realmente sem sorte. Está mesmo com pouca sorte." Passaram-se alguns dias,
até que Emma encontrasse Jane Fairfax e pudesse julgar a sinceridade da tristeza dela diante daquela triste mudança. Mas quando se encontraram, a digna compostura dela foi odiosa. No entanto, Jane havia passado particularmente mal, sofrendo de dores de cabeça até certo ponto, o que fez sua tia declarar que, se tivessem mesmo dado o baile, achava que Jane não poderia ter comparecido, e era bastante caridoso da parte de Emma atribuir pelo menos parte de sua condenável indiferença ao mal-estar produzido pela doença.